A Ucrânia finalmente se curvou à pressão do Trump e ontem então foi assinado o acordo de extração de terras raras no país. Vamos falar também sobre a Europa, que não consegue chegar a um consenso sobre o envio de tropas para a Ucrânia para manter a paz caso seja negociado um cessar-fogo. E na Síria volta a acontecer perseguições étnicas, dessa vez dos militantes do HTS, dos islamistas do HTS, contra a minoria drusa que mora no sul da Síria. Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo. Tudo isso é grátis e é muito importante para apoiar o nosso trabalho e apoiar o nosso crescimento. Depois de meses então de negociação entre Estados Unidos e Ucrânia, depois da briga que aconteceu na Casa Branca em fevereiro, entre Zelensky, Vance e Trump, ali a partir daí o acordo ficou em suspenso, esse acordo, com nenhuma das partes muito disposta a se dobrar às exigências do outro lado. A Ucrânia sempre acabava buscando alguma forma de renegociar algum termo, os Estados Unidos não aceitavam, e ontem então finalmente a ministra da Economia ucraniana foi a Washington para assinar esse acordo com o Scott Bessent, o secretário de Tesouro norte-americano. O acordo não foi divulgado ainda na íntegra, mas a ministra da Economia ucraniana já divulgou no X algumas das cláusulas que constam nesse acordo. Entre elas estão que a divisão de lucros vai ser 50% Estados Unidos e Ucrânia. A Ucrânia mantém a propriedade sobre os recursos e vai decidir onde e quando vão ser extraídos. Vai ser criado um fundo de investimentos para atrair investidores estrangeiros para investir nas áreas de óleo e gás do país. E os Estados Unidos se comprometem a mandar ajuda para o país, ajuda para a Ucrânia, militar, e provavelmente alguma coisa de defesa aérea, mas não está explícito ainda se isso vai ser feito ou não. E também não ficou claro se os Estados Unidos se comprometem em enviar mais ajuda militar ao país. O Donald Trump, obviamente, se pronunciou dizendo que era um acordo muito bom para o país, porque eles iriam finalmente receber os 350 bilhões de dólares que o governo Biden mandou para a Ucrânia nesses 3 anos de guerra. Embora tenha uma discórdia aí se foi realmente esse valor, o Trump fala em 350 bilhões, o Zelensky fala em 120 bilhões, e como eu disse no vídeo de ontem, se eles não fechassem um acordo agora, nesse momento que vai começar o verão e a Rússia pode preparar novas ofensivas, provavelmente eles iriam voltar a perder território, porque só com a ajuda da Europa eles não iriam dar conta de proteger o território ucraniano. Falando em Europa, então, durante as negociações de cessar-fogo que o Trump está intermediando entre Rússia e Ucrânia, foi-se falado numa possibilidade de enviar tropas como uma missão de paz na fronteira das áreas controladas pela Rússia. A sugestão inicial seria que a Europa enviasse 64 mil soldados, esse é o número que tinha sido anunciado. Porém, ontem saiu uma notícia de que os líderes europeus estão em dúvida se conseguem chegar ao número mísero de 25 mil tropas para enviar para a Ucrânia. A princípio, os únicos países dispostos a enviar soldados para a Ucrânia seriam França e Inglaterra, que são os dois países que estão tomando a frente aí nessa negociação. E mesmo França e Inglaterra já acabaram mudando os planos deles. A princípio, eles não enviariam mais os soldados para a linha de frente, eles enviariam só soldados para o oeste ucraniano, para funcionar como treinadores de novas tropas. Então é praticamente o que eles já fazem agora, porque já tem tropas norte-americanas e europeias treinando soldados tanto na Polônia quanto no oeste ucraniano, então eles só iriam provavelmente aumentar esse número. Mas diversos países já recusaram o envio, um deles é Itália, Espanha, Polônia também já recusou
essa possibilidade de enviar soldados, e a Alemanha geralmente é um país que se opõe a isso também. Então a Alemanha, que é o maior exército da Europa, se opõe a isso. A Itália também tem um exército considerável, não iria enviar soldados. Tudo isso, obviamente, acarreta na questão logística, na questão financeira também desses países, que não estão em condições de bancar esse número de soldados em um outro país. E na Síria, então, a Síria voltou a ser notícia nessa semana com os ataques que o HTS, o novo governo sírio, está cometendo contra as minorias druzas no sul do país. Esses ataques começaram depois de ter supostamente vazado um áudio de um clérigo druso que insultava o profeta Maomé. O próprio ministro de defesa sírio já assumiu, já admitiu que o áudio não se tratava do clérigo falando. O HTS já tem um histórico de perseguir minorias. Há 1 mês e meio atrás eles estavam perseguindo os alauítas e cometeram massacres gigantescos contra os alauítas no oeste da Síria. Eles expulsaram também os curdos do norte da região ali de Alepo para o nordeste da Síria, para a região onde os curdos controlam. E agora então a perseguição partiu para os drusos no sul do país. Porém, os drusos estão sendo protegidos por Israel. Quando o governo do Assad caiu, Israel invadiu as colinas de Golã e foi avançando em território sírio para várias cidades controladas pelos drusos. Com o avanço do HTS para o sul do país, Israel começou ataques contra as posições do novo governo, dizendo que não iria permitir que eles avancem para o sul do país. Então, o interesse de Israel é manter uma zona tampão ali no sul da Síria com os drusos. A desculpa é defender os drusos, mas eles não querem permitir que os membros do HTS se aproximem da fronteira com as colinas de Golã e, principalmente, se dirijam em direção a Israel, porque mesmo que o novo governo sírio esteja emitindo declarações apaziguadoras com o governo de Israel, dizendo que a intenção é ter boas relações, mas os rebeldes, na verdade, os membros do HTS não pensam da mesma forma, tanto que durante as perseguições contra os alauítas, o governo tentava apaziguar, dizendo que não ia ter perseguições e tudo mais, mas na verdade não foi isso que a gente viu. Essas então são as principais notícias de ontem. Se tu assistiu até aqui, já curte o vídeo, compartilha com um amigo, deixa um comentário e se inscreve no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado.